Blood Bank Team, meu nome é Rose Beatriz, estou aqui a convite da doutora Fernanda para conversar com vocês sobre o sistema ABO, esse que foi descrito em 1900 pelo Landsteiner, os tipos AB e O, AB um pouco mais tarde. Ele está presente não somente em hemácias, mas também em plaquetas, proteínas e alguns outros tecidos. É um dos 38 sistemas de grupos sanguíneos descritos, mas até hoje é o de maior importância para transfusão e transplantes. Os fenótipos ABO são definidos pela ausência ou presença de dois antígenos, antígeno A, antígeno B, e também dos anticorpos anti-A, anti-B e anti-AB. Então, o grupo A tem um antígeno A e anticorpos anti-B, grupo B, antígeno B, anticorpos anti-A, grupo AB, antígenos A e B, sem anticorpos, e o grupo O, exatamente o oposto, não tem antígenos e tem anticorpos AB. Esses antígenos são formados entre a quinta e sexta semana de gestação, já os anticorpos aparecem um pouco mais tarde, a partir dos 3 meses, atingindo um ápice entre 5 e 10 anos. São ditos anticorpos naturais porque eles são formados sem que seja necessário o contato com o antígeno. Possivelmente são formados pela presença de estruturas semelhantes a esses antígenos na nossa microbiota intestinal, nas enterobactérias que a gente tem na microbiota intestinal. São ditos regulares também porque a ocorrência deles é esperada. Então, espera-se encontrar numa pessoa grupo A, anticorpos anti-B, no grupo B, anticorpos anti-A e assim em diante. Anti-A e anti-B são majoritariamente IgM, anti-AB majoritariamente IgG, mas o inverso também pode ocorrer, assim como eles também podem ser IgA. A incompatibilidade materno-fetal acontece com o sistema ABO, mas é bem mais grave no sistema RH. Também é o ator principal nas reações transfusionais, onde causa ativação de complemento e coagulação intravascular, levando à morte em poucos minutos. Também é importante na rejeição de transplantes. Esses antígenos ABO, eles são produtos secundários dos genes ABO. Os genes ABO, na verdade, produzem glicosiltransferases, produzem essas enzimas, e essas sim vão adicionar carboidratos imunodominantes, os antígenos, sobre uma estrutura precursora que é o antígeno H. A expressão desses antígenos nas hemácias depende da interação de genes localizados em locais separados. Então, enquanto o gene ABO encontra-se no cromossomo 9, os outros genes necessários, o FUT1, que é do antígeno H, o FUT2, que está relacionado à expressão desses antígenos ABO em fluidos e secreções, e o FUT3, relacionado ao antígeno Lewis, estão no cromossomo 19. Lembrando que os genes ABO têm uma relação de codominância, ok? Não de dominância. Então, o O não é recessivo. Resumindo, nós temos um gene H, que vai produzir uma glicosiltransferase H, um nome mais simples, ok? E essa vai acrescentar uma fucose a uma substância precursora, formando o antígeno H. Se eu possuo um gene A, eu tenho uma glicosiltransferase A, que vai acrescentar uma N-acetilgalactosamina ao antígeno H, formando um antígeno A. Se eu tenho um gene B, eu tenho uma glicosiltransferase B, que acrescenta galactose ao antígeno H, formando o antígeno B. E se eu tenho um gene O, eu tenho uma glicosiltransferase O, e essa enzima é a funcional. Ela não tem produto, ela não acrescenta carboidrato nenhum em nenhum lugar, então eu terei somente antígeno H. Lembrando, eles são carboidratos, então eu tenho uma estrutura precursora, um carboidrato precursor ligado a uma ceramida na membrana da hemácia, onde uma glicosiltransferase H vai acrescentar uma fucose. A partir daí eu tenho um antígeno H. Se eu sou O, eu paro aí. Se eu tenho uma glicosiltransferase A, eu vou acrescentar uma N-acetilgalactosamina a esse antígeno H, formando um antígeno A. Se eu tenho um gene B, eu tenho uma glicosiltransferase B, que vai acrescentar uma galactose a esse antígeno H, formando um antígeno B. Se eu tenho gene A e B, eu formo os dois antígenos, tanto A quanto B.
ok? 99,99% da população tem antígeno H. Então, eles têm uma substância precursora em que a enzima glicosiltransferase H vai atuar acrescentando uma fucose, formando antígeno H. Se eu sou O, eu paro aqui. Se eu tenho um gene A, eu vou acrescentar uma N-acetilgalactosamina. Se eu tenho um gene B, eu vou acrescentar uma galactose. Se eu sou AB, eu faço as duas coisas. Só que se 99,99% da população tem antígeno H, significa que 0,01 não tem. Então, não tem essa enzima glicosiltransferase H acrescentando a fucose. E para aqui, na substância precursora. Esse é o fenótipo Bombay. Então, o Bombay, além de não ter antígeno H, ele tem um anticorpo anti-H. Bombay só pode receber sangue de Bombay. Isso é um problema, apesar de raro, uma condição rara, mas é um problema para os bancos de sangue. Falando em problemas, a gente vem aqui para a tabela do sistema ABO. Então, aqui tem pelo menos 20 dos 38 descritos, o ABO é o primeiro deles. Aqui temos 4 antígenos descritos para o ABO. Antígeno A, antígeno B, antígeno AB. Então, ele configura antígeno como uma substância para o qual se direciona um anticorpo, né? Então, se eu tenho um anticorpo anti-A, eu tenho um antígeno A, anticorpo anti-B, eu tenho um antígeno B, eu tenho um anticorpo anti-AB. Então, eu tenho um antígeno AB e A1. Deixa eu tirar. E A1. Então, quem forma anticorpo anti-A1? Subgrupo de A, no caso. Os subgrupos são produtos de genes alelos, variantes ou mutantes. Então, eles produzem uma enzima que tem menor afinidade pelo substrato. Isso vai acarretar em quê? Menor expressão de antígenos na membrana das hemácias. Então, eu tenho o mesmo açúcar, ok? Se eu sou subgrupo de A, eu continuo tendo N-acetilgalactosamina. Se eu sou subgrupo de B, eu continuo tendo galactose. Só que eu tenho em menor quantidade. Eles estão expressos em menor quantidade na membrana dessa hemácia. Então, o A, que é o subgrupo mais comum, a condição mais comum de subgrupo, tem mais de 50 alelos variantes. 20% dos indivíduos A ou AB chegam a ser A2, que é o subgrupo mais comum entre os subgrupos de A. O problema é que 2 a 4% dessas pessoas A2 e 25% de A2B apresentam esse anticorpo anti-A1. E se ele for reativo a 37 graus, eu preciso reconsiderar essa transfusão de componente A, hemocomponente A para ele. Ele deveria ser transfundido com um sangue O, ok? Os subgrupos de B são muito mais raros e os subgrupos de O são detectados apenas por técnicas moleculares, né? Porque não há um antígeno relacionado à expressão da enzima da glicosiltransferase de O, porque ela é afuncional, ok? Sistema BO vai muito além, você consegue relacionar ele com várias condições. Por exemplo, longevidade, existem muitos estudos relacionando longevidade com o grupo sanguíneo, também está relacionado a doenças, câncer, problemas de coagulação, risco de cardiovascular, de doença cardiovascular, otite média, isso aqui foi numa pesquisa rápida, doença periodontal, dengue e malária. E mais recentemente, né, Covid-19, não chegaram a nenhum resultado conclusivo que associe, ainda está sendo muito discutido, mas que associe um fator de proteção ou de risco a um grupo sanguíneo. Então, essas aqui são minhas sugestões de leitura para vocês, quem quiser ir além, mas hoje eu termino aqui com vocês. Obrigada.